Agora a pergunta vai ser do Jason Vieira e o primeiro a responder vai ser o senador Nelsinho Trade. Vai lá, Jason. Um ponto importante agora é o impacto que vai ter efetivamente no Brasil em termos de comércio. Eu pergunto para os senadores o que nos estados de vocês pode ser mais afetado e entendendo que, dado o contexto que nós estamos quase que num contexto de sanção com os Estados Unidos, nós podemos chegar até uma taxação de 500%, ou seja, 10 vezes o que está acontecendo agora. Meu estado é um setor totalmente voltado ao agronegócio, é o que movimenta a economia do Mato Grosso do Sul. A questão da carne é algo para nós imprescindível, fundamental. Nós estamos vivendo lá uma transformação de uma determinada região do estado com a chegada da celulose. Isso vai ser agudamente prejudicado. Muitas situações que estavam planejadas a serem feitas começam a repensar e botar já uma segunda até primeira marcha, ou seja, isso precisa ser estancado o quanto antes. Por isso que a gente está focado nesse caminho, até porque, pessoal, se vocês puxarem um pouco pela memória, em 2019, na época do governo Bolsonaro, o governo Trump fez, é lógico que o ambiente político é outro, mas ele fez uma sobretaxa no aço e no alumínio. Vocês lembram disso? Vocês vão de lembrar. O que aconteceu? A atual senadora, a então ministra na época, Tereza Cristina, organizou um grupo de trabalho, pegou um avião, foi para os Estados Unidos, abriu uma linha de diálogo, organizou aquilo por etapas, por blocos e veio com o assunto resolvido. Então, se já deu certo assim, se com o México agora mais perto, deu também, se com o Canadá, com todos os problemas que lá foram colocados em relação a fentanil, em relação a território, já conseguiu avançar, por que com a gente não vai conseguir? Então, eu insisto nessa linha que, para mim, até prove o contrário, é o único caminho para nós podermos chegar num bom termo. Senador Marcos Rogério. Bom, objetivamente, em relação à questão do produto mais afetado na minha região, no meu estado de Rondônia, é o agronegócio, né? A nossa pecuária é muito forte e é o setor mais afetado. Embora, quando você faz uma escala, né, de produtos, né, que são exportados para os Estados Unidos, a pecuária brasileira ela ocupa o 7º lugar, né? Os Estados Unidos é responsável hoje por algo em torno de 20 bilhões de dólares, maior impacto para São Paulo, depois Rio de Janeiro, né, Minas Gerais com o café, até chegar na pecuária, que é um setor que ele é afetado. E talvez no caso da pecuária, ele é afetado de forma direta naquilo que representa as exportações americanas, mas também com o que representa essa mensagem, que acaba por afetar o segmento como um todo. Agora, eu diria, Kobayashi, que nesse momento, eu vou reforçar um ponto que eu acho que é fundamental. Nesse momento, o que eu observo é o presidente Lula mais preocupado em fazer um movimento político nacional, tentando criar uma ideia de nacionalismo aqui, colocando... E aí a gente já está vindo de uma sequência onde o governo adotou uma postura com relação ao Congresso Nacional, né, do pobre contra ricos. Foi logo ali. Não tem 15 dias que o governo patrocinou esse tipo de campanha. E agora você tem o governo novamente optando por um caminho de criar um movimento de nacionalismo dentro do Brasil para ir para o embate, para ir para o enfrentamento contra os Estados Unidos. Para mim, esse é o caminho do erro, esse é o caminho do equívoco, esse é o caminho do fracasso. Você primeiro tem que entender a dimensão do problema, entender as bases dessa decisão americana, se são bases comerciais, se são bases sancionatórias, e a partir daí você vai para a mesa com menos discurso, menos bravatas e mais efetividade no campo da negociação. O presidente Nelsinho Trade falou agora há pouco do exemplo que a senadora, na época ministra de Agricultura, Tereza Cristina, teve naquele momento em que também houve taxação. Houve a decisão do governo, na época o presidente Bolsonaro negociou de forma direta com o presidente Trump, tanto que nas falas, nas entrevistas que o presidente
Donald Trump tem falado. Ele fala do presidente Bolsonaro em razão do que ele está passando hoje, mas quando ele vai mencionar o presidente Bolsonaro no campo da negociação, ele fala de forma clara, o presidente Bolsonaro foi um presidente muito duro, foi um presidente que negociou com firmeza os interesses do Brasil. E deu certo, porque era um presidente que falava com honestidade, com franqueza, olho no olho, sem bravata, sem chamar para briga. Gente, olha a que ponto nós chegamos. Lula fez uma aliança com Dilma Rousseff, Lula que lidera os BRICS, Dilma Rousseff que preside o Banco dos BRICS, fez uma aliança para enfrentar o governo norte-americano. Alguém tem a expectativa de que essa aliança Lula-Dilma vai dar ao Brasil alguma vantagem no campo da negociação internacional? Eu acho que não é hora de elevar o tom e chamar para briga. É hora de entender o que levou o país a essa condição, nos dois aspectos, e aí um é mais complexo, nós temos que compreender isso, mas ir para a mesa de negociação com a proposta na manga que possa abrir um caminho de solução e não agravar ainda mais essa situação, esse ambiente.